Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando nas cartas do Novo Testamento, estamos fazendo uma explanação das Escrituras, por isso eu sempre encorajo os irmãos a lerem o capítulo do dia antes e depois ouvirem o áudio, para ficar mais claro tudo aquilo que nós vamos compartilhar aqui. Então, nós estamos encerrando a segunda carta a Timóteo. O nosso capítulo de hoje é o capítulo 4. Eu já quero começar lendo com vocês os primeiros versículos, do versículo 1 até o 8. Veja que o apóstolo Paulo conclui a carta dele a Timóteo, exortando Timóteo a permanecer na sã doutrina, no ensino verdadeiro do evangelho. É interessante porque essa é a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. Nós já vimos que ele estava preso, a igreja estava sendo severamente perseguida debaixo do governo do imperador Nero, e ele exorta Timóteo para que Timóteo não se afastasse da verdade. Por quê? Porque existiam muitos que estavam se afastando da verdade. E aí ele diz que com o passar do tempo, quando chegasse mais próximo do final dos tempos, as pessoas elas se recusariam a dar ouvidos à verdade. E é basicamente o que nós temos vivido nos dias de hoje, né, amados? Então vamos ler ali esses versículos. Do versículo 1 até o versículo 8 está escrito assim: Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente: pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amados, veja que o apóstolo Paulo já escreve aqui, exortando Timóteo para que ele permanecesse fiel e firme na sã doutrina, porque viria o tempo em que as pessoas sentiriam coceira nos ouvidos e juntariam mestres para si mesmos, mestres que falassem o que elas querem ouvir, mestres que falariam coisas segundo os desejos carnais dessas pessoas. Essas pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Essa palavra mitos no original grego é mutos e significa discurso, falácia. Ou seja, pessoas que dão mais importância para os discursos, para as retóricas, para as histórias, para as falácias dos eruditos, daqueles que se dizem eruditos, que se dizem intelectuais. Amados, nós precisamos compreender que nós temos vivido nesse tempo e nós precisamos guardar a nossa mente e o nosso coração debaixo da salvação que há em Cristo Jesus. Nós precisamos nos render à sã doutrina. Eu já mencionei com os irmãos durante os áudios aqui de 2 Timóteo, a única fonte de vida, o único caminho, a única verdade é Cristo Jesus. Nós precisamos permanecer na sã doutrina. Amados, o que é a sã doutrina? Eu vou tentar fazer um resumo do que é o Evangelho, para que nós possamos permanecer firmes nesse fundamento,
nessas verdades. Tem um texto, nós já vimos esse texto, quando nós estudamos a carta aos Efésios, nós já vimos esse texto, está lá no capítulo 1, tem no capítulo 2 também, o capítulo 2 é extraordinário. Amados, qual que é o fundamento do Evangelho? Fundamento é, o homem, o ser humano, estava morto em suas transgressões e pecados por causa da queda de Adão. O destino do homem era a morte. Não tinha saída para o homem, para o ser humano. Mas Deus enviou Cristo Jesus como homem em carne para viver, exercer o seu ministério, morrer e ressuscitar. Por que é que Jesus Cristo morreu e ressuscitou? Porque o salário do pecado é a morte. Então o pecado, que era o que aprisionava o ser humano, recebeu o seu salário, que é a morte, por meio da morte de Cristo Jesus. E ao ressuscitar, Jesus Cristo venceu a morte, dizendo para todo o reino espiritual: a morte não tem domínio sobre mim. E quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele estabeleceu que todo aquele que crê nessa obra recebe essa ressurreição, se torna participante dessa ressurreição, ou seja, sai da morte para a vida. Amados, o ser humano sem Cristo Jesus não tem vida. Está morto por causa do pecado original. A humanidade está sem Cristo Jesus, entenda isso, sem Cristo Jesus a humanidade está condenada à morte. Morte eterna, não é simplesmente a morte física, amados, é a morte eterna. Não existe vida sem Cristo Jesus. E o Evangelho, as boas novas, porque Evangelho significa boas notícias, as boas notícias é que nós jamais conseguiríamos nos salvar pela nossa própria capacidade e mérito. É impossível. Era necessário que um cordeiro perfeito fosse morto. E Jesus Cristo foi o cordeiro perfeito que foi morto. Para quê? Para condenar o pecado em sua própria carne, dando ao pecado o salário que ele merecia, que era a morte, e ressuscitando dentre os mortos. E essa ressurreição não foi uma ressurreição mística, simplesmente espiritual, como muitos estão acreditando por aí, não. Foi uma ressurreição real. Jesus Cristo ressuscitou no seu corpo glorificado. E nós, pela fé na obra de Cristo Jesus, nos tornamos participantes da ressurreição e aguardamos com grande expectativa quando o nosso corpo será ressurreto e nós receberemos um corpo glorificado. Esse corpo aqui, como ele é hoje, o destino dele é a morte, é o pó. Ele se tornará pó. Mas em Cristo Jesus, nós temos a certeza que nós viveremos eternamente com Cristo e receberemos o nosso corpo glorificado e estaremos para sempre com o Senhor. Amados, esse é o fundamento do Evangelho. As pessoas têm transformado o Evangelho em tantas coisas. E o apóstolo Paulo estava exortando solenemente a Timóteo para que ele não se afastasse da sã doutrina. Amados, em Colossenses, o apóstolo Paulo escreve o mistério que estava oculto. Qual que é o mistério que estava oculto? Cristo em vocês é a esperança da glória. O ser humano sem Cristo está morto. A única fonte de vida é Cristo Jesus. Cristo Jesus é o favor de Deus para os homens. Cristo Jesus é a graça de Deus encarnada. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo: existe apenas um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Nós já vimos isso. E ele fez questão de escrever Cristo Jesus, homem. Por quê? Porque lá na igreja primitiva já estava existindo pessoas que diziam que Cristo não tinha vindo como homem,
ou então que Cristo não tinha ressuscitado como homem, que foi só uma ressurreição espiritual, mística. Não, amados. Cristo Jesus morreu, ressuscitou, está à destra de Deus e voltará. E nós precisamos entender isso. O fundamento do evangelho é: o ser humano sem Cristo está morto, mas por causa da obra de Cristo Jesus, ele é vivificado pela fé em Cristo Jesus. Ele recebe essa graça, essa graça. Ah, amados, nós precisamos ter consciência disso. Sem Cristo nós estamos mortos. Sem Cristo nós não temos vida. Cristo é a nossa fonte de vida. Cristo, a obra de Cristo foi o favor de Deus para nós, em nosso favor, nos vivificando. Nós precisamos ter a consciência dessa graça, desse favor de Deus todos os dias, para permanecermos fiéis, para que nós não nos enredemos aos ensinos enganosos, às falácias, às histórias, aos mitos que as pessoas estão contando por aí. E é interessante que quando nós meditamos nisso, quando nós pensamos nisso, se Cristo Jesus é a única fonte de vida, nós veremos ao estudarmos a carta para Tito. Se Cristo Jesus é a única fonte de vida, Cristo é a graça de Deus encarnada, então essa graça nos ensina a viver de maneira piedosa, de maneira justa, mesmo em meio a um mundo corrompido, a um mundo perverso. A graça que é o próprio Cristo Jesus habitando em nós. Olha que glória, amados. Mais do que morrer e ressuscitar em nosso favor, ele nos uniu a ele por meio do seu Espírito e nos deu do seu Espírito, que é a sua própria vida, para viver em nós. E por causa disso nós podemos viver por meio de Cristo. Esse é o Evangelho. Essa é a verdade, essa é a sã doutrina. E nós não podemos nos afastar dessa sã doutrina. Cristo em nós é a esperança da glória. Que eu e você, amados, não nos afastemos, que nós não nos recusemos a dar ouvidos à verdade. Pelo contrário, que nós possamos suportar as perseguições por pregarmos a verdade, por vivermos a verdade. Como eu já mencionei, muitos têm transformado o evangelho apenas numa religião moral. O evangelho não é uma religião moral. Muitos têm transformado o evangelho apenas numa vertente filosófica. O evangelho não é uma vertente filosófica. Muitos têm unido as verdades do evangelho com verdades desse mundo aqui, com a sabedoria desse mundo aqui. É impossível unir a luz com as trevas. Amados, a palavra fala, nós já vimos aqui na segunda carta a Timóteo mesmo, que todos aqueles que quiserem de fato levar uma vida piedosa em Cristo Jesus serão perseguidos. Nós sofremos perseguição simplesmente porque nós somos luz. Todo aquele que se rende a essa doutrina, todo aquele que tem Cristo habitando em si, se torna luz nesse mundo. E as trevas não querem a luz. Só que a palavra nos garante que a luz vence as trevas. E nós precisamos permanecer fiéis e firmes na luz, na graça de Deus, nessa doutrina, na verdade do Evangelho que enfatiza a suficiência de Cristo Jesus. Cristo Jesus é suficiente para nós. Nós não precisamos depender da nossa carne, nós não precisamos depender das nossas próprias ideias, não precisamos depender da nossa própria capacidade. Nós podemos e devemos nos render a Deus, dependendo completamente de Cristo Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo falou a respeito da vida dele. Ele disse assim: eu combati o bom combate, eu terminei a corrida, eu guardei a fé. Ou seja, ele já estava vendo que ele seria morto, e realmente foi, já estava chegando o tempo dele de se encerrar aqui na terra, mas ele pôde, ao ver o término da vida dele terrena, amados, eu fico imaginando que glória é essa, poder olhar minha morte terrena, que esse corpo vai morrer, mas eu sei que eu combati o bom combate.
Eu sei que eu terminei a corrida que me foi proposta, o que Deus me chamou para fazer, eu fiz. E agora eu posso guardar a fé. Por quê? Porque ele entendeu que ele viveu a vida toda dele como cristão pela fé. Mas agora ele estaria para sempre com o Senhor. Não precisaria mais viver pela fé. Agora ele viveria de fato unido ao Senhor. Porque, amados, enquanto nós vivemos aqui nessa terra, nós vivemos pela fé. A fé é a certeza de coisas que nós não vemos. É a convicção de coisas que nós esperamos. Esse é o fundamento do Evangelho. A obra de Cristo Jesus, a suficiência de Cristo Jesus, o homem ser vivificado por meio de Cristo Jesus e nós recebermos tudo isso pela fé. Que eu e você, a minha oração é que eu e você possamos chegar no final da nossa vida e possamos declarar assim como o apóstolo Paulo: eu sei que eu combati o bom combate, eu sei que eu completei a carreira que Deus propôs para mim, eu completei. Agora eu posso guardar a minha fé, posso estar para sempre com o meu Senhor. Amados, que eu e você não demos ouvidos para os enganos. Eu encorajo você a fazer uma oração. Eu sempre faço: Senhor, não me deixe enganada. Senhor, não deixe que o meu coração, que a minha mente sejam corrompidos pelos ensinos enganosos. A suficiência está em Cristo Jesus e eu me rendo à suficiência de Cristo Jesus. A sua graça é suficiente para mim. Mas a graça de Deus é o próprio Cristo Jesus. E Cristo é tudo, absolutamente tudo o que nós precisamos. Então, assim como o apóstolo Paulo exortou solenemente a Timóteo, é a palavra que Deus tem para nós hoje. Que nós estejamos preparados a tempo e fora de tempo para pregar a palavra, a verdade do Evangelho. Que nós estejamos firmes nessa doutrina e não nos afastemos jamais do ensino genuíno do Evangelho de Cristo Jesus, que declara que a única fonte de vida para o ser humano é Cristo Jesus. Sem Cristo, o ser humano está morto por causa do pecado original. Nós precisamos entender isso. Precisamos ter essa consciência. Sem Cristo Jesus, o ser humano está morto. Fonte de vida, fonte de salvação, encontra-se em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento. Obrigada pelas tuas exortações. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, ilumina os olhos dos nossos corações. Pai, que nós não sejamos enredados, enganados por ensinos que não são a verdade. Ensinos que estão cheios de retórica, cheios de palavras eruditas, cheio de filosofia, cheios de sabedoria desse mundo, mas que não contemplam a verdade do teu evangelho. Pai, que eu e os meus irmãos não sejamos enredados por essa onda, que eu e os meus irmãos não sejamos enredados pelas mentiras das trevas, Senhor. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos permaneçamos firmes e fiéis na verdade que há em Cristo Jesus. Que eu e os meus irmãos permaneçamos firmes e fiéis à verdade do Evangelho. Cristo Jesus é suficiente para nós. Cristo Jesus é a única fonte de vida. Cristo Jesus é o único caminho verdadeiro. Cristo Jesus é a única verdade. Cristo Jesus é a graça, é o favor do Senhor para nós. Ah, que eu e os meus irmãos entendamos isso e jamais nos desviemos dessa verdade, Pai. Que o nosso coração esteja completamente rendido à suficiência de Cristo Jesus. Que o nosso coração esteja completamente rendido às verdades da Tua palavra. Nós só temos vida em Cristo e precisamos nos apegar a isso, Pai. Que eu e os meus irmãos sejamos fortalecidos na fé, na suficiência de Cristo Jesus. Pai, eu oro em nome de Jesus e peço que o Senhor guarde a mente e o coração dos meus irmãos a toda seta maligna, toda tentativa do inferno com ensinos enganosos, tentando enredar os meus irmãos.
Pai, que eles sejam guardados, que a mente dos meus irmãos esteja debaixo do capacete da salvação genuína que há em Cristo Jesus. Pai, eu oro que os meus irmãos sejam fortalecidos na força do seu poder, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.